Muito bem, chegamos à nossa primeira aula para valer. E nessa aula a gente vai falar sobre anestésicos e vasoconstritores, mas de uma forma mais geral. Nós não vamos ainda falar qual é o anestésico ideal para o paciente que tem disfunção renal ou disfunção hepática ou que faz uso de medicamento psicotrópico. Aqui a gente vai recordar alguns conceitos importantes, tanto em anestésico quanto em vasoconstritor. Mas antes de nós falarmos efetivamente sobre o anestésico e o vaso, nós também vamos revisar um pouquinho sobre neurofisiologia, tá? Então, vamos lá. E eu começo essa aula já com essa imagem bonita desse neurônio, dessa ilustração desse neurônio. O que tem a ver, professor, esse neurônio com a aula de anestésico vasoconstritor? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque o nosso objetivo em anestesia local odontológica é bloquear os impulsos nervosos, é bloquear os impulsos elétricos. E para isso a gente tem que entender como é que funciona o impulso elétrico. Bom, quando a gente fala de farmacologia em qualquer aspecto, é importante recordarmos também o que é a farmacocinética. Particularmente importante dentro do nosso curso. Farmacocinética. Cinética é movimento. Movimento do fármaco onde, professor? Dentro do nosso corpo. A gente costuma distribuir a farmacocinética em 4 etapas: absorção, distribuição, metabolização e excreção. Então a gente também costuma falar que a farmacocinética estuda o movimento do fármaco dentro do nosso corpo. Ou seja, como é que o fármaco é absorvido? Como é que ele sai do local onde ele foi administrado e atinge a corrente sanguínea? Uma vez dentro do sangue, como é que esse fármaco será distribuído para os tecidos corporais? Uma vez na circulação sistêmica, como é que esse fármaco será modificado, metabolizado, biotransformado para facilitar a excreção? E por que isso é muito importante dentro do nosso curso? Porque nós vamos entender como a anestésico local caminha pelo corpo. Isso é importante, por exemplo, no paciente com disfunção hepática, porque a metabolização ela acontece quase sempre no fígado, enquanto que a eliminação acontece quase sempre pelos rins. Ou seja, quando eu altero a metabolização de um fármaco, ou quando eu altero a excreção de um fármaco, isso pode aumentar os riscos de toxicidade sistêmica. Porque, professor, mas a gente fala anestésico local, o anestésico vai agir só no local onde a gente aplica, professor. Não, claro que é isso que o que a gente quer, mas o anestésico vai cair no sangue. E ele tem que cair no sangue. Afinal de contas, ele não pode ficar para sempre ali, ele não pode causar uma parestesia. O anestésico precisa cair no sangue justamente para ser metabolizado e ser eliminado. Então, por isso que a farmacocinética, ela estará sempre presente no nosso curso. Bom, o que tem dentro do tubete anestésico? É só o anestésico local? Obviamente que o anestésico local é o nosso protagonista na anestesia local, né? Então essa tabelinha do Malamed, que é a referência em anestesia local, certamente vocês já ouviram ou já estudaram pelo livro do Malamed, ele coloca essa tabelinha aqui com a composição da solução anestésica, do tubete anestésico. Então nessa primeira coluna o componente, na segunda coluna é a função desse componente. Na terceira coluna, se esse componente está presente na solução anestésica simples, e o que ele chama de solução anestésica simples é a solução anestésica sem vasoconstritor. E essa última coluna é o que ele chama de solução anestésica com vasoconstritor. Então, o componente mais importante da solução anestésica é, obviamente, o anestésico local. É a lidocaína, é a mepivacaína, é a prilocaína. É ela que vai promover o bloqueio do impulso elétrico. É ela que vai promover perda temporária de sensibilidade. É ela que vai fazer isso. E claro que o anestésico local está presente tanto na solução anestésica simples quanto na solução anestésica com vasoconstritor. Cloreto de sódio é um componente que vai dar isotonicidade da solução. O que é isso, professor? Você está colocando uma solução dentro do corpo do paciente. A composição iônica dessa solução precisa ser minimamente semelhante à composição dos nossos próprios líquidos corporais. Então a ideia do cloreto de sódio é deixar a solução isotônica, o que significa dizer em equilíbrio com a composição de íons dos nossos líquidos corporais. Água,
para dar volume para a solução, afinal de contas, a solução anestésica é uma forma farmacêutica líquida. Vasoconstritor. O vasoconstritor, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho, mas o vasoconstritor ele não é um componente obrigatório. Mas é muito interessante que ele esteja ali. E a gente vai relembrar e aprofundar o porquê disso daqui a pouco. E esses dois últimos componentes, bisulfito de sódio, ou metabisulfito, ou acetonabisulfito, e metilparabeno, são substâncias conservantes. São substâncias que não são obrigatórias em todas as soluções anestésicas. A gente vai ter uma aula para falar isso de forma mais aprofundada. Por que que a gente vai ter um módulo para falar sobre isso? Porque tem pacientes que têm alergia a esses componentes. Tem gente que tem alergia a sulfito. Tem gente que tem alergia a parabeno. E aí, o que fazer, professor? Aguarde o módulo de pacientes que têm alergia a componentes da solução anestésica, que certamente a gente vai discutir isso de forma aprofundada. Além de as funções. Aqui eu coloquei nessa tabelinha, né, que o bisulfito tem um efeito antioxidante, o metilparabeno tem uma ação bacteriostática, antimicrobiana, mas obviamente eu vou aprofundar essa discussão no módulo específico. Eu acho legal a gente utilizar primeiro uma analogia para entendermos como o anestésico local age. Então, imagine comigo que aqui nós temos a representação de uma dinamite. Acoplada a essa dinamite a gente tem um pavio. E na ponta desse pavio nós temos o fogo. Então, quando colocarmos fogo na ponta desse pavio, esse fogo consome esse pavio e quando chega na dinamite, explode. O que é o que nessa nossa analogia? O fogo é o estímulo, o pavio é o nervo, os axônios desse nervo, que compõem esse nervo, e a dinamite é o cérebro. E quando esse fogo chega até a dinamite, chega até o cérebro, esse estímulo chega até o cérebro, a explosão é a dor. Então, o que nós queremos em anestesia local? Impedir que o fogo chegue até a dinamite. É isso que nós queremos. Então, ainda utilizando essa analogia, nós vamos, entre aspas, molhar o pavio. Jogar água no pavio. Porque quando eu molho, entre aspas, o pavio, por mais que eu coloque fogo na ponta desse pavio, esse fogo não vai consumir e não vai chegar na dinamite. Isso é o que a gente chama de anestesia local. Eu poderia molhar a dinamite? Poderia, mas isso já não é anestesia local. Aí já entra a anestesia geral, que não é a nossa proposta. Né? Então olha o conceito de anestesia local. Ó. Corresponde ao bloqueio reversível da condução nervosa. Essa palavra reversível é muito importante, afinal de contas, nós não queremos uma parestesia no paciente. Então, quando o anestésico local for embora, e esse nervo for estimulado, ele tem que responder. Determinando perda das sensações. Essa segunda parte também é importante porque o anestésico local ele não vai simplesmente bloquear a capacidade do paciente sentir dor. Ele bloqueia qualquer estímulo sensorial. Ele bloqueia dor? Bloqueia, mas ele bloqueia tato, pressão, temperatura, fibras motoras, autonômicas. Bloqueia tudo. Sem alteração do nível de consciência. Afinal de contas, estamos falando de anestesia local, não geral. Professor, mas eu ouvi dizer que já aconteceu comigo que o meu paciente perdeu consciência numa reação de toxicidade. Sim, mas aí a gente está falando de uma saída da normalidade. Mas a gente não quer que o paciente perca a consciência em anestesia local. Bom, agora, o que é exatamente molhar o pavio? O que é exatamente o fogo consumir esse pavio? Então vamos entender agora os aspectos neurofisiológicos disso para entendermos como o anestésico local bloqueia esses impulsos elétricos, esses potenciais de ação. Então, me acompanhe. Para nós entendermos isso, primeiro nós temos que relembrar que o neurônio é a célula principal do sistema nervoso. O neurônio é uma célula eletricamente excitável, o que significa dizer que ele funciona através de atividade elétrica e química. Então o neurônio ele não está o tempo todo excitado, ele também fica em repouso. Ele precisa ficar em repouso. Olha aqui o neurônio no estado de repouso. Como é que a gente sabe, professor, que o neurônio está em repouso? Relembrando aqui a morfologia do neurônio.
A gente tem aqui o corpo celular, os dendritos, o axônio, né, o rabinho, entre aspas, e os terminais axônicos. Reparem que há cargas elétricas negativas no interior do neurônio próximo da membrana e cargas elétricas positivas fora do neurônio próximo da membrana. Então, o neurônio em repouso há sempre essa predominância de cargas elétricas negativas dentro e positivas fora. Dessa forma, o neurônio está em repouso. Então, quando ele receber um estímulo, isso vai mudar. Isso aqui inverte. E o que tem que acontecer, professor? Eu vou mostrar uma outra imagem ilustrativa, que é bem bacana. Então, novamente aqui, ó, temos o corpo celular do neurônio, dendritos, axônio, terminais axônicos. Essa imagem de cima não mostra, mas aqui na membrana do neurônio tem um monte de canais, proteínas canais. São portas. Portas para quê, professor? Porta que quando você abre, passa alguma coisa. Porta de sódio, porta de potássio, porta de cálcio, porta de cloreto. Se estiver fechado, não passa nada. Se abrir, vai passar alguma coisa. E de maior importância aqui pra gente, nós temos portas, ou, neurofisiologicamente falando, canais de sódio. Canais de sódio que ficam fechados quando o neurônio está em estado de repouso. O sódio está muito mais concentrado fora das células. Temos sódio dentro? Temos sempre um pouquinho de sódio dentro, mas ele está muito mais concentrado fora, no meio extracelular. E o sódio, se vocês recordarem lá da tabela periódica do ensino médio, muito tempo atrás, o sódio é o Na+. O sódio carrega carga positiva. E o sódio está aqui fora. Cheio de sódio aqui fora. Cheio de sódio aqui fora do neurônio. Cheio de sódio no meio extracelular. O sódio está doido para entrar. Por que tá doido para entrar, professor? Porque eu tenho dois meios. Eu tenho o meio intracelular e o meio extracelular. O meio extracelular tem muito sódio, o meio intracelular tem pouco sódio. Na química, as moléculas ficam se movimentando. Então a tendência é sempre a substância sair do meio de maior concentração para o meio de menor concentração para igualar. E é justamente isso que o sódio quer fazer. Então quando eu abrir esses canais de sódio, o sódio entra. E o sódio é positivo. E quando o sódio entrar, entram cargas positivas. E quando entram cargas positivas, esse neurônio que dentro dele estava mais negativo passa a ficar positivo. Ou seja, é o neurônio conduzindo o impulso elétrico. É o que a gente chama tecnicamente de despolarização. O influxo de sódio, ou seja, a entrada de sódio, causa a despolarização. Então vamos pegar uma situação simples. Estou aqui a palma da minha mão. Eu tenho aqui o meu passador de slide. Quando eu coloco o meu passador de slide aqui na minha mão, o que acontece? Aqui na minha mão está cheio de neurônio sensorial. Está cheio. Só que neste momento, antes de eu encostar, esses neurônios estão em repouso. Quando eu pego esse objeto, encosto aqui na minha mão, o que eu estou fazendo? O que esse objeto está fazendo? Abrindo canais de sódio. Abrindo canais de sódio, sódio entra, ou seja, tem um influxo de sódio dentro do neurônio, se torna positivo e eu disparo um potencial de ação. E essa informação sai daqui de forma muito rápida e chega até o meu cérebro. Olha como é rápido isso. Então, o impulso elétrico, ele só acontece graças à entrada de sódio. E por que isso é muito importante? Por que a gente está revisando neurofisiologia numa aula de anestesia local para pacientes especiais? Porque é aqui. É aqui. É justamente aqui que o anestésico local age. É aqui o mecanismo de ação do anestésico local. É aqui que o anestésico local vai promover a perda temporária de sensibilidade. Ele vai bloquear os canais de sódio. Então, vamos olhar mais de perto para esses canais de sódio. Me acompanhe. Olha só. Novamente, nós temos aqui a membrana do neurônio, membrana do axônio do neurônio. Olha o canal de sódio, que legal aqui. Ó. O canal de sódio, quando ele está aberto, ele permite a entrada de sódio. Mas olha só o anestésico local aqui fora. O anestésico local foi aplicado. O anestésico local entra no neurônio e bloqueia o canal de sódio. E aí eu quero fazer uma analogia novamente com vocês. Imaginem
Imaginem uma estação de trem como essa aqui, a plataforma lotada, chega um trem vazio. Plataforma lotada, chega um trem vazio. Então, olha aqui a imagem dentro do trem. Vazio e aqui fora, cheio de gente. Então, quando essas portas se abrirem, essas pessoas, educadamente ou não, depende de onde você esteja, essas pessoas vão para dentro do vagão. Elas vão sair de um meio de maior concentração para um meio de maior concentração. Então essas pessoas representam sódio no meio extracelular. Dentro do vagão representa o neurônio, com pouco sódio. Então, e essas portas representam os canais de sódio. Então quando essas portas se abrem, essas pessoas entram, o sódio entra. O sódio entra que nem doido, que nessas pessoas vão entrar aí para querer sentar aqui e ficar confortável. E onde é que o anestésico local entra nessa história? Imagina se a gente pega uma geladeira ou algum outro objeto grande e coloque várias geladeiras no meio da porta. Por mais que a porta abra, as pessoas não conseguem passar. Então essa geladeira representa o anestésico local. O anestésico local bloqueia a passagem para o sódio. O anestésico local impede com que o sódio entre. E se o sódio não entra, não entram cargas positivas. E se não entram cargas positivas, o neurônio não despolariza, não tem um impulso elétrico. Sabe aquela imagem de capa do nosso slide? Aquele impulso elétrico bonito? Aquilo não acontece quando eu tenho a presença do anestésico local. E todo anestésico local faz isso, professor? Todo. Todo anestésico local tem como mecanismo de ação o bloqueio, de forma temporária, dos canais de sódio. E quais são eles? Quais são os anestésicos locais mais relevantes na odontologia? Nós dividimos os anestésicos locais em dois grupos. É uma divisão puramente química, tá? Mas tem uma relevância essa divisão que eu falo já. Então nós temos os anestésicos amidas e os anestésicos ésteres. Os anestésicos amidas são lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, prilocaína e articaína. Os anestésicos ésteres são, por exemplo, benzocaína, tetracaína, a própria cocaína, que foi o primeiro anestésico local, foi usado até 1905. Professor, mas todos eles bloqueiam os canais de sódio? Sim, todos eles bloqueiam os canais de sódio. Agora, tem uma diferença importante entre os dois. Primeiro, os anestésicos ésteres, como eu já falei da cocaína, foi o primeiro grupo a ser desenvolvido. Isso revolucionou a área médica e odontológica. Imagina, é difícil hoje imaginarmos odontologia sem anestésico local. Mas os anestésicos locais não têm 150 anos. Não tem. Né? Então foi revolucionário o desenvolvimento de moléculas capazes de permitir que cirurgias, por exemplo, pudessem ser feitas. Agora, os anestésicos ésteres, apesar de terem sido muito importantes e ainda são hoje em dia em alguns aspectos, os anestésicos locais eles têm maior risco de alergenicidade. São substâncias pró-alergênicas, ou seja, são substâncias que podem mais facilmente causar reações alérgicas. Inclusive, eu falo mais sobre isso lá no nosso módulo de anestesia local para pacientes com alergias a componentes do anestésico. Bom, e aí, diante do fato que os anestésicos ésteres são mais alergênicos, foi-se em busca de alternativas, até que surgiu o grupo dos anestésicos amidas, representado pela lidocaína. A lidocaína é o padrão ouro quando a gente pensa em anestésico local, né? Bom, e os anestésicos amidas, eles são praticamente livres de risco de alergia. Então isso é muito interessante, Por isso que os anestésicos amidas ganharam o mercado e estão até hoje. Ah, professor, mas nós temos anestésicos ésteres usados na odontologia? Só a benzocaína. Só que a benzocaína é um anestésico tópico, né? O famoso benzotópico no nome comercial. Não é um anestésico em forma de solução injetável, como os amidas. Tá? Bom, além dessa diferença em relação à alergenicidade, esses dois grupos se diferenciam em um aspecto farmacocinético. Como assim, professor? Os anestésicos amidas são metabolizados predominantemente no fígado, que é o órgão mais importante quando a gente pensa em metabolização, em biotransformação. E lá no fígado tem um grupo de enzimas que a gente chama de citocromo P450. Ah, eu tenho que lembrar isso, professor? Não. É importante saber que é no fígado.
Importante saber. Enquanto que os anestésicos ésteres são metabolizados no sangue por um grupo de enzimas que a gente chama de pseudocolinesterases plasmáticas. Legal, professor. Mas isso é importante? É. É importante porque e se o paciente apresentar uma disfunção hepática? E aí? E se o paciente apresentar uma disfunção renal? Claro que eu não vou abordar de forma aprofundada isso ainda, porque nós vamos ter um módulo sobre anestesia local em paciente com disfunção hepática e paciente com disfunção renal. Mas eu já quero colocar ali uma pulguinha na cabecinha de vocês. Pensa aí comigo, e aí? O cara tem disfunção hepática. Será que eu posso usar qualquer anestésico? Não vou responder agora. Mas é só para a gente começar a refletir sobre essas questões. Bom, além de bloquear os canais de sódio, todo o anestésico local de uso clínico promove vasodilatação. Todo anestésico local de uso clínico é vasodilatador. Claro que o grau de vasodilatação varia entre eles. Alguns promovem mais vasodilatação, outros provocam menos vasodilatação. Mas todo anestésico local de uso clínico. Eu digo de uso clínico porque a cocaína é um anestésico, tem propriedades anestésicas e ela é vasoconstritora. Mas como a cocaína não é mais usada há mais de um século, a gente pode afirmar que todo anestésico local de uso clínico é vasodilatador. Isso é bom, professor? Isso é ruim? O que a gente ganha, o que a gente perde com essa propriedade vasodilatadora? Pensa comigo. Imagina que aqui a minha mão é o calibre do vaso sanguíneo. O anestésico vai fazer isso aqui, ó. Vai dilatar o vaso. Quando o anestésico dilata o vaso, o que acontece aqui? Eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo. Então, olha só. Ó, uma solução anestésica sem vasoconstritor. Quando eu dilato o vaso, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo local. Vai chegar mais sangue, porque o vaso está dilatado, tô aumentando o calibre do vaso. E aí, qual que é a consequência disso? O anestésico local vai ser absorvido com mais rapidez. O anestésico local vai migrar do local onde você administrou para o sistema cardiovascular de forma mais rápida. E aí, se o anestésico local vai mais rapidamente para o sistema cardiovascular, eu estou aumentando o risco de toxicidade sistêmica. Porque o anestésico local pode chegar mais rapidamente no coração. O anestésico local pode chegar mais rapidamente no cérebro. Então, é ruim isso? Claro que é ruim. E aí, se o anestésico local está indo muito rápido para o sistema cardiovascular, para a corrente sanguínea, o que vai acontecer com o tempo de anestesia local? Diminui. E aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que aplicar mais anestésico. E essa vasodilatação, esse aumento de fluxo sanguíneo local, também vai contribuir para mais sangramento numa cirurgia, por exemplo. Então é ruim. Esse efeito vasodilatador que o anestésico local promove é ruim. E aí olha como a farmacologia é incrível, é maravilhosa. Nós temos aqui uma das interações farmacológicas mais interessantes da farmacologia, que é a associação do anestésico local com o vasoconstritor. Pessoal, mas isso é uma interação medicamentosa? É uma interação medicamentosa. Nem toda interação medicamentosa é ruim. Tem interação medicamentosa boa. Mas isso é assunto para um outro curso de interações medicamentosas. Bom, mas aqui é uma interação medicamentosa, uma interação farmacológica boa. Porque aí, com a presença do vasoconstritor, eu vou reduzir o calibre do vaso, eu vou reduzir o fluxo sanguíneo local, eu vou reduzir o risco de toxicidade sistêmica, e já que o anestésico local vai ficar mais tempo ali, eu vou precisar de menos solução anestésica. Eu vou ter um tempo maior de anestesia. E essa isquemia local, essa redução de fluxo sanguíneo local, vai contribuir para redução de sangramento, o que a gente chama de hemostasia. Então, olha só que interessante essa associação entre o anestésico local e o vasoconstritor. E existem muitos tipos de vasoconstritores. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra com, seja acadêmicos de odontologia, seja cirurgiões dentistas já formados. Isso é uma dificuldade. Por quê? Porque primeiro a gente tem que entender essa divisão dos dois tipos de vasoconstritores e qual a diferença entre eles e qual é a vantagem e desvantagem de um de outro. Então vamos lá. A gente divide
esses fármacos em dois tipos. Os vasoconstritores adrenérgicos e não adrenérgicos. Os adrenérgicos são chamados também de simpaticomiméticos ou simpatomiméticos. O não adrenérgico é também chamado de vasoconstritor do tipo hormonal. Por que simpaticomiméticos, professor? Vou falar mais sobre ele, daqui a pouco eu falo qual que é esse aqui, ó. Os vasoconstritores adrenérgicos, eles mimetizam. Mimetizar significa imitar. Imita o sistema simpático. O que é isso, professor? Não lembro. Lembra das aulas bons anos atrás, quando você estudou fisiologia? E aí você estudou que o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é aquele sistema de luta-fuga, o parasimpático é aquele sistema de repouso e digestão. Então, por exemplo, quando o seu paciente chega no seu consultório, geralmente ele está com o sistema simpático mais ativado. Porque ele está muitas vezes apreensivo, ele está com medo, ele está com medo de sentir dor, ele não sabe o que vai acontecer, ou ele já chega com dor. Então, o sistema simpático dele já está mais ativo. E o que acontece quando o sistema simpático está mais ativo? A gente tem um monte de alterações pelo corpo, principalmente alterações cardiovasculares. Por quê? Porque quando a gente ativa o simpático, fisiologicamente, nós liberamos duas substâncias. O seu próprio corpo libera duas substâncias, a adrenalina e noradrenalina. E a adrenalina e noradrenalina vão promover um monte de alterações, entre elas taquicardia, aumento da frequência respiratória, dilatação da pupila, aumento de pressão arterial. Eu falo mais sobre esses efeitos logo a seguir. Então, quando a gente diz que os vasoconstritores adrenérgicos mimetizam o sistema simpático, significa dizer que os vasoconstritores adrenérgicos podem causar tais efeitos. Claro que a quantidade de vasoconstritor dentro do tubete é bem pouquinho. Tem só um pouquinho de vasoconstritor dentro do tubete. Então, para a maior parte dos pacientes, esse pouquinho não vai ter uma relevância clínica. Mas, para alguns pacientes, isso será importante. Nós vamos discutir esse tópico principalmente no módulo de anestesia local para pacientes que fazem uso de medicamentos psicotrópicos. Porque alguns medicamentos psicotrópicos ou drogas psicotrópicas agem nesse sistema simpático. E isso pode ser significativo para esse paciente. Então isso é um fator de escolha da solução anestésica. Mas isso a gente vai abordar no módulo específico, nossa aula específica sobre anestesia local para pacientes que usam medicamentos psicotrópicos. Bom, então quais são esses vasoconstritores adrenérgicos? Epinefrina, norepinefrina, corbadrina e fenilefrina. A epinefrina também chamada de adrenalina, norepinefrina também chamada de noradrenalina, corbadrina chamada também de levonorefrina e fenilefrina é fenilefrina mesmo. Apesar de termos 4 tipos de vasoconstritores adrenérgicos, de longe, disparado, a epinefrina é o mais importante. A epinefrina... E o que eu vou falar agora é raro na farmacologia e na terapêutica. É raro. Que é o seguinte, a epinefrina é o melhor vasoconstritor adrenérgico. Olha que é raro falar isso, porque tem uma palavrinha na farmacologia que é depende. Depende do paciente, depende das circunstâncias, depende do seu objetivo, depende de vários fatores. Mas em relação aos vasoconstritores adrenérgicos, a epinefrina, entre esses 4, é o melhor e mais seguro. Tanto é que muitos de vocês que estão aí me ouvindo têm certeza que nunca nem usaram solução anestésica com fenilefrina, por exemplo. Porque não tem nenhuma vantagem em relação à epinefrina, tá? Bom, eu falo mais sobre isso aqui logo na sequência. Agora, qual que é o não adrenérgico? É a famosa felipressina, também chamada de octapressin. A felipressina, ela não promove os efeitos que os adrenérgicos promovem, principalmente sistêmicos. Nem tem receptor de felipressina no coração, por exemplo. A felipressina não promove alterações significativas no sistema cardiovascular. Ou seja, diante dessa informação, eu já vou dar um spoiler aqui. Dá um spoiler. A felipressina pode ser bastante interessante para pacientes com doenças cardiovasculares.
É mais segura do que a epinefrina. Ah, professor, mas você disse que só tem um pouquinho de epinefrina dentro da solução anestésica. De fato, tem pouquinho. Mas dependendo da condição sistêmica que o paciente tenha, esse pouquinho pode ser importante, pode fazer diferença. Então, por isso que a gente tem que ter uma opção. E essa opção é a felipressina. Então, a felipressina, ela tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A grande vantagem da felipressina eu acabei de falar. Ela promove menos alterações cardiovasculares do que os adrenérgicos. Essa é a principal vantagem dela. E a principal desvantagem qual que é, professor? Ela promove menos hemostasia. Ela não tem um efeito vasoconstritor arteriolar muito significativo. Tá? Então, para a redução de sangramento, ela não é tão interessante. Tá? Mas, enfim, a gente não temos tudo de perfeito numa só substância, num só fármaco, né? Bom, a gente chama a felipressina de vasoconstritor do tipo hormonal porque ela mimetiza, ela é análoga a um hormônio que nós produzimos, que o nosso próprio corpo produz, que é a vasopressina, também chamada de ADH ou hormônio antidiurético. Então, por isso que alguns autores também costumam chamá-la de vasoconstritor hormonal, tá? Bom, agora eu quero mostrar para vocês, porque isso vai ser muito importante para os nossos próximos módulos, eu quero mostrar para vocês os receptores adrenérgicos, ou seja, onde que a epinefrina age para promover o efeito que ela promove. Onde que a norepinefrina age para promover o efeito que ela promove. Então, vamos olhar isso com carinho. Nós podemos dividir os receptores adrenérgicos em dois grupos, receptores alfa e receptores beta. Os receptores alfa são ainda divididos em dois tipos, alfa 1 e alfa 2, receptores beta, beta 1, beta 2 e beta 3. Esses receptores estão localizados em diferentes regiões do corpo e promovem diferentes alterações. Não é a mesma coisa todos eles, senão precisa ter vários tipos, né? Então, o receptor alfa 1, primeiro eu vou falar as localizações, depois eu falo os efeitos promovidos por suas ativações, tá? Receptor alfa 1 está localizado nos vasos sanguíneos. Opa, será que é esse, professor? É esse receptor o mais importante, professor? Será que é? Vamos ver já. Receptor alfa 2 está localizado nos neurônios, em terminais nervosos de neurônios. Receptores beta 1 no coração. Receptores beta 2 também em vasos sanguíneos, pulmões e fígado. E receptores beta 3 numa célula que a gente costuma não gostar muito, chamada adipócito, que são as células de gordura. Então essas são as localizações. Agora eu vou mostrar o que acontece quando a epinefrina ativa tais receptores. O que acontece lá no vaso sanguíneo quando eu ativo o alfa 1? O que acontece lá no coração quando eu ativo o beta 1? Então, olha só. Ao ativar o receptor alfa 1, os receptores alfa 1, eu vou promover redução do calibre dos vasos sanguíneos. Eu vou promover o que a gente chama de vasoconstrição. Ou seja, sim, o receptor alfa 1 é o principal receptor adrenérgico. Por quê? Porque ele vai fazer justamente aquilo que a gente quer. Nós não queremos a vasoconstrição, não é por isso que a epinefrina está associada à solução anestésica. É isso. É o receptor mais importante. Ah, mas aí a gente pode simplesmente ignorar que a epinefrina pode agir nos outros receptores? Não. Por isso que vocês estão aqui assistindo esse módulo comigo, essa aula comigo, esse curso comigo. Vocês querem saber o que vai acontecer sistemicamente, o que pode acontecer sistemicamente. Né? Bom, o receptor alfa 2, ele é um receptor muito importante do ponto de vista fisiológico. Aqui dentro do nosso contexto, a gente pode esquecer um pouquinho o receptor alfa 2. Aliás, o receptor alfa 2 e o beta 3, esses dois a gente pode esquecer um pouquinho. Tá? Porque eles vão ter uma função mais fisiológica e menos importante dentro do contexto de anestesia local. Tá? Mas, só para a gente não passar em branco, a ativação do receptor alfa 2 leva à redução da liberação de noradrenalina endógena. É como se fosse um feedback negativo. É controlar a liberação endógena do nosso próprio corpo de noradrenalina. O receptor beta 1 é muito importante para a gente. Por quê? Porque lá no coração a gente tem dois tipos de células. As células que contraem e as células condutoras. As células que contraem é o músculo cardíaco propriamente dito. E as células condutoras são as células que conduzem impulso elétrico cardíaco.
Então, os receptores beta 1, eles estão localizados no coração e eu vou ter o aumento da frequência cardíaca, traduzindo, o coração vai bater mais vezes, eu vou ter aumento da força de contração, ou seja, o coração vai bater mais forte, ele bate mais vezes e mais forte. E com isso eu vou aumentar a pressão arterial, porque eu vou ter aumento do débito cardíaco. Ou seja, a ação nos receptores beta 1 é muito importante, mas não para aquilo que nós queremos no nosso contexto odontológico, no nosso contexto de anestesia local, mas para aquilo que nós não queremos. Nós não gostaríamos de aumentar a pressão arterial no paciente, numa cirurgia, por exemplo. Imagina um paciente que já é hipertenso, por exemplo. Olha o spoiler para o nosso módulo de anestesia local em pacientes hipertensos. Receptores beta 2 estão localizados lá nos vasos sanguíneos também, só que a ação no receptor beta 2 promove vasodilatação. O que, professor? Então quer dizer que a adrenalina, a epinefrina, ela não é só um vasoconstritor, ela também é um vasodilatador? Sim. Sim. Por que a gente chama ela de vasoconstritor então, professor? Porque é o efeito que nós queremos. Mas a epinefrina, ela também promove vasodilatação. Tanto é verdade que se você utiliza a solução anestésica com epinefrina numa concentração maior, pode acontecer mais risco de sangramento no pós-operatório. Porque quando você coloca ali a solução anestésica, vai ter predomínio do receptor alfa-1, vai ter vasoconstrição. Terminou a cirurgia, quando tiver só um pouquinho de epinefrina, vai ter predominância em beta-2, vasodilatação, pode ter sangramento no pós-operatório horas após. Né? Bom, além disso, o receptor beta-2 está lá nos pulmões, a gente vai ter broncodilatação, isso acaba não tendo uma relevância dentro do nosso contexto. E receptor beta-2 também está lá no fígado. Isso pode ser relevante, a gente vai discutir isso aqui lá na aula de anestesia local para pacientes diabéticos. Por quê? Porque o receptor beta-2, ao ser ativado no fígado, vai promover o que a gente chama de glicogenólise. Que isso, professor? Lise é quebra, glicogênio é a glicose armazenada. Então, quando eu promovo glicogenólise, eu estou quebrando glicogênio e liberando glicose na corrente sanguínea. Então, eu posso aumentar a glicemia nesse paciente. Mas será que a epinefrina presente na solução anestésica é suficiente para aumentar a glicemia de um paciente diabético de forma que seja relevante clinicamente? A gente discute isso no módulo de anestesia local para pacientes diabéticos. E, por fim, em relação aos receptores adrenérgicos, o receptor beta-3, que não é muito importante para a gente, ele vai promover lipólise, quebra de lipídio ao ser ativado. Tá? Bom, então, aquilo que eu já tinha falado, o receptor alfa-1 é o mais importante. Por quê? Porque ele vai promover aquilo que nós queremos, que é a vasoconstrição. Agora eu quero aprofundar isso aqui para mostrar para vocês exatamente onde a epinefrina age. Então, me acompanhe. Olha só, temos aqui a ilustração dos vasos sanguíneos. Artéria, veia, capilar. Artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. Então, enquanto artérias, arteríolas, veias e vênulas têm 3 camadinhas de tecidos, os capilares só têm a camadinha de células endoteliais, que a gente chama. A gente costuma até chamar de endotélio vascular. E onde a gente tem os receptores alfa-1? Porque eu falei que é nos vasos sanguíneos, mas onde exatamente? Eles ficam aqui, ó, nessa camada intermediária dos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias. Essa camada intermediária é formada por células musculares lisas. É músculo liso aqui. Então é aqui que a gente tem os receptores alfa-1. Então quando a gente olha essa imagem aqui ilustrativa, me acompanhe. Aqui a gente tem o vaso sanguíneo representando arteríolas, vênulas e capilares. Células endoteliais, ó, células endoteliais, formando essa camadinha de células mais intimamente ligada ao sangue, tanto é que a gente chama de camada íntima aqui na fisiologia. E ao redor das células endoteliais, a gente tem as células lisas, musculares lisas, que é isso aqui, ó. Células musculares lisas tanto nas arteríolas quanto nas vênulas, mas nos capilares não, ó. Não tem aqui as células musculares lisas. Beleza. Aqui é uma ilustração sem o vasoconstritor, sem a epinefrina.
Então, o fluxo sanguíneo não está alterado aqui. Está aqui, ó, bonito, sangue passando tranquilamente. Numa situação em que eu tenho a presença do vasoconstritor, numa situação que eu tenho aqui a epinefrina promovendo contração das células musculares lisas, o que acontece com o calibre do vaso? Diminui. E aí, ó, eu vou ter redução do fluxo sanguíneo. Ah, mas ainda tá passando sangue aqui, professor. Claro que tá passando sangue. A gente quer que passe sangue. Afinal de contas, nós não queremos causar necrose no tecido, né? Eu só quero reduzir o fluxo sanguíneo, não cortar completamente a passagem de sangue. E é aqui, justamente aqui, que os vasoconstritores adrenérgicos agem. Bom, então aqui eu coloco para vocês uma tabela das soluções anestésicas disponíveis no Brasil. Então vejam, nós temos aqui lidocaína, mepivacaína, articaína, bupivacaína, prilocaína. E eu tenho os vasoconstritores em diferentes diluições. Como assim, professor? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a lidocaína 2% com a epinefrina 1 para 100 mil. 2% significa dizer a concentração do anestésio. Então, 2% está menos concentrado do que a 4%, por exemplo. Então, 4% tem mais fármaco do que a 2%. Em relação à diluição da epinefrina, se eu pego e comparo aqui 1 para 50 mil e 1 para 100 mil, a epinefrina 1 para 50 mil, ela foi menos diluída. Se ela foi menos diluída, significa dizer que ela está mais concentrada. Então, quanto menor esses números aqui, maior a quantidade de fármaco que eu tenho, tá? Bom, então a gente tem diferentes associações aqui. Então, lidocaína com epinefrina em várias diluições, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Mepivacaína com epinefrina 1 para 100 mil. Mepivacaína com corbadrina 1 para 20 mil, que é também um vasoconstritor adrenérgico, que não é muito usado, mas existe no mercado. A gente tem articaína 4% com epinefrina nas duas diluições, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Bupivacaína, que é o único anestésico local de longa duração. Tirando a bupivacaína, todos esses outros aqui com vasoconstritor vão promover um tempo de anestesia ali de tempo intermediário que a gente fala. Bupivacaína é o único de longa duração, tá? Anestesia com bupivacaína, dependendo da técnica anestésica, vai mais de 10 horas de anestesia local. E a gente tem a prilocaína com felipressina, a única solução anestésica que nós temos com felipressina, ou seja, com vasoconstritor não adrenérgico, é prilocaína com felipressina, tá? Professor, mas qual é a vantagem de um, qual é a vantagem de outro? Bom, a lidocaína a gente costuma chamar de anestésico local padrão ouro. Padrão ouro significa dizer que ela é perfeito? Significa dizer que ela não tem riscos? Não, significa dizer que ela é referência de comparação. Então, a lidocaína com epinefrina ela vai promover uma boa anestesia para a maioria dos pacientes, né? Agora, quando o paciente ele apresenta uma resistência à anestesia ou algumas outras condições que a gente vai discutir em outras aulas, você pode lançar mão, por exemplo, da articaína. A articaína é um anestésico mais potente do que a lidocaína. Se o procedimento for um procedimento de longa duração, você pode lançar mão aí de uma bupivacaína a 0,5% com epinefrina. Ou se o paciente tiver contraindicação absoluta de vasoconstritores adrenérgicos, que a gente vai ver isso bastante no nosso curso, a prilocaína é uma opção interessante. Apesar de dela ter um poder hemostático mais pobre, né, em relação à ação vasoconstritora da felipressina. Bom, para a gente finalizar essa nossa aula introdutória, para entrarmos finalmente nos pacientes com necessidades especiais e condições específicas, eu quero trazer aqui uma classificação que a gente vai usar bastante ao longo das nossas aulas, que é a classificação ASA, da Sociedade Americana de Anestesiologia. O que é essa classificação ASA? Eles classificam um paciente de acordo com as condições sistêmicas do mesmo. Então a gente tem o paciente ASA 1, paciente ASA 2, ASA 3, ASA 4 e ASA 5. Eu gosto bastante dessa ilustração porque ela é, como o próprio nome já fala, ela é bem ilustrativa. Então, o paciente ASA 1 é o quê? É um paciente saudável. Paciente saudável. E por que essa classificação ASA ela é importante? Porque quando você enquadra o paciente em ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 1, ASA 5, isso já vai facilitar a sua vida na hora de escolher a melhor solução anestésica para esse paciente. Porque dependendo da classificação ASA, vai ter restrição.
ou restrição parcial ou restrição total de determinadas soluções anestésicas. Sobretudo, soluções anestésicas com vasoconstritores adrenérgicos, tá? Então, esse paciente asa 1 é aquele paciente saudável, paciente com menos de 60 anos. E por que ele está verdinho aqui? Porque o risco de complicação nesse paciente é mínimo. Se você respeitar a dose máxima, se você realizar uma excelente anamnese, risco de complicação para esse paciente asa 1 é mínimo. Assim como o paciente asa 2, ele também tem um risco mínimo de complicações. Mas esse paciente asa 2 já é um paciente, por exemplo, odontofóbico, com muita ansiedade. É um paciente que tem alguma doença sistêmica leve a moderada. É um paciente que tem uma doença sistêmica compensada. A gente vai falar muito sobre isso. Então, paciente hipertenso compensado. Então, será que o paciente hipertenso, ele tomou o medicamento dele no dia? Será que ele tem feito uso desse medicamento de forma correta? E o paciente diabético, será que ele está compensado? Então, se ele tiver, normalmente a gente coloca esse paciente como asa 2, tá? Paciente asa 3 aí já complica um pouquinho, ó. Vejam que o asa 1 e asa 2 eles estão até no mesmo degrau aqui, né? Agora, a asa 3 já complica um pouquinho, ó. Então, esse paciente ele tem uma doença sistêmica severa, mas não incapacitante. Não precisa de ajuda para se locomover, por exemplo, ou para respirar, por exemplo. Mas tem mudança na escolha da solução anestésica. Então, para esse paciente asa 3, por exemplo, um paciente diabético descompensado, não é qualquer coisa que você vai fazer. E sem falar que esse paciente asa 3, se não é uma urgência ou emergência, o ideal é encaminhar esse paciente para o médico compensar essa determinada condição sistêmica que ele tenha, para ele voltar para você com essa doença compensada e esse paciente asa 3 evoluir para asa 2. Porque aí no paciente asa 2, aí o risco de complicação volta a ser mínimo, tá? Mas o asa 3, ele exige mudança aí, sobretudo na escolha da solução anestésica. Paciente asa 4, olha onde ele está aqui, ó. Então, esse paciente ele tem uma doença sistêmica muito grave com elevado risco de morte. Então, procedimento eletivo não deve ser realizado, tá? E se for uma situação de urgência e emergência, tem que ser atendimento a nível hospitalar. Esse paciente ele está com risco de morte. E o paciente asa 5, só tratamento paliativo. Esse paciente ele tem uma expectativa de vida ali inferior a 24 horas. Então, às vezes é um paciente que tem câncer em estado terminal ou insuficiência renal em estado terminal. E aí, é tratamento paliativo, que vai ser controle de dor, tá? Muito bem. Dessa forma, nós concluímos essa primeira aula que eu disse a você que precisava ser assistida primeiro. Agora que a gente já sabe, já relembramos o que é o anestésico, o que é o vasoconstritor, as associações disponíveis, já sabemos o que é a classificação ASA, agora estamos prontos para aprofundarmos a anestesia local em pacientes especiais.